esse valor, nesse contexto, equivale a 11 pixels. Então, esse é o valor que eu vou usar para fazer o cálculo da entrelinha de margem de padding nesse contexto, ou seja, na tag H1. Então, minha altura, minha entrelinha, para não ficar uma entrelinha negativa, ela tem que ser maior que 1 em. Então, eu vou pegar esse valor, que é o meu ritmo nesse contexto, vou multiplicar por 3 e a gente tem esse valor aqui, 1.269 em. E eu estou estabelecendo uma distância, né, uma margem na parte de baixo da tag H1, que equivale a 11 pixels, ou seja, uma unidade relativa no nosso ritmo. Que nesse caso, nesse contexto, 0.423 em. Vou salvar, vou atualizar. Então, está lá o nosso título H1, né? Ele foi estilizado, respeitando, né, o arejamento que tem em volta dele, respeita o ritmo da nossa página. Então vamos continuar estilizando os outros elementos. Tag H2, ele tem um tamanho equivalente a 20 pixels, então 2 em. Line High, estou fazendo a continha que eu já deixei aqui, ó, anotado. 11, que é a nossa unidade rítmica, dividido pelo tamanho desse corpo, 20 pixels, é igual a 0.55. Sendo que 0.55 é menor que 1, eu vou multiplicar ele por 3 para achar o valor da entrelinha aqui dessa tag H2, que é 1.65 em. Então eu vou lá atualizar a página. Está aqui a tag H2. Tag H3 equivale a 16 pixels. Então é 1.6 em. A entrelinha dele, 11 dividido por 16, é igual a 0.6875. Para não ficar a entrelinha negativa, eu multipliquei por 2 e a gente tem esse valor para a entrelinha da tag H3. 1.375 em. A tag H3 é uma tag que ela tá, é uma tag que a gente está usando ela no topo aqui, a gente está usando H3 num conteúdo interno, então eu estabeleci uma margem no topo e na base de 11 pixels, que é a nossa unidade rítmica, que é o mesmo, né, que o valor equivalente nesse contexto está aqui, 0.6875, vou copiar para padding button, atualizando, né, aqui a gente já começa a ver como funciona, né, essa coisa de trabalhar com um ritmo vertical, ó, coincide exatamente a base da tag H3 com o pontilhado atrás, que é para a gente estabelecer, né, para ajudar a gente a guiar na construção desse ritmo. Bom, tag de parágrafo, eu defini que meu parágrafo tem 12 pixels, então é 1.2 em. A entrelinha dele, line high, a unidade nesse contexto é 0.9166. Para não ficar negativo, eu multipliquei por 2. Esse é o valor da nossa entrelinha da tag de parágrafo, por exemplo, né? Tem nesse contexto aqui, 1.833 em. E na margem bottom, eu defini que vai ter o mesmo valor da entrelinha. Então, eu vou copiar, vou atualizar. Então, ó, todos os parágrafos ganharam a estilização, corpo 12, e a entrelinha é duas vezes, ó, a entrelinha é duas vezes o ritmo, né, de 11 pixels, que nesse caso, em valores EM, é 0.9166. Então a gente vê que o parágrafo ele se integra agora ao nosso grid, né, ali de fundo. E vamos continuar então. Menu LI. Aí aqui o menu, né, no topo e aqui na base,
aqui nesse caso também é uma lista não ordenada. Então, nesse caso, eu estou utilizando a lista não ordenada de classe menu. O tamanho do corpo vai ser equivalente a 12 pixels, 1.2 em. Eu vou colocar o mesmo valor para entrelinha. E aqui ó, tem uma pequena diferença. Eu estou dando um espaçamento maior, né, no padding right e bottom. Right é para distanciar um link do outro, né, e embaixo para poder distanciar com os objetos que estão abaixo do menu. Então 22 pixels nesse contexto, a gente faz aquele cálculo. Como esse corpo, né, nesse contexto é de 12 pixels, nosso ritmo 11 dividido por 12 dá 0.9166. Isso equivale a 11 pixels, então 22 pixels é só multiplicar por 2. A gente tem esse valor. Não por acaso, né, esses valores vêm coincidindo com o parágrafo também tem 12 pixels. Vou atualizar aqui no layout. E aí o menu já ganhou o corpo dele padrão. Aqui nessa lista não ordenada não foi atingida por essa estilização, porque ele tem uma outra classe, uma lista não ordenada com links, mas pertence a um outro contexto que não é o menu de navegação. Aqui a gente vê que esse menu, né, ele ficou exatamente atravessado aqui por uma das linhas desse grid invisível, que no site, na verdade, ele não vai existir, né, esse listrado, esse grid por trás, mas aqui ele serve só para orientar a gente na construção do layout. Às vezes acontece isso do texto ficar atravessado, isso é em função da distância que a gente estabeleceu com esse objeto aqui em cima. Então, se a gente quiser que coincida, a gente pode diminuir esse, no caso, padding bottom aqui do nosso logotipo, ou criar um padding top aqui nessa lista não ordenada de menu, tanto faz. No nosso caso aqui, eu deixei para exemplificar e ele também não vai ter, não tem nenhum outro elemento, objeto que vai, por exemplo, coincidir aqui na lateral com ele, então não teria necessidade, né, de fazer esse tipo de ajuste. Aí aqui justamente ó, a lista não ordenada com aqueles links laterais, né, que eu dei uma classe para ela chamada lista, tem 12 pixels 1.2 em, e eu vou estabelecer o mesmo ritmo aqui, poderia ser diferente, mas eu vou estabelecendo o mesmo valor para entrelinha, né? Lembrando, estou trabalhando com tipografia, eu tenho que estabelecer a entrelinha para o layout até não quebrar depois, quando o usuário, por exemplo, redimensionar a janela, já que esse layout aqui é um layout fluido também, né? Se a gente redimensionar, a gente vê que o texto ele vai ceder, né? A gente vê, então, por exemplo, aqui ó, no nosso logotipo, quebrou uma linha e a gente não tem um choque. Existe espaço ali para o texto se acomodar. A gente vê aqui também na tag H3, como a gente colocou um valor de entrelinha, acaba não prejudicando tanto o layout, né? O conteúdo continua acessível. Então, continuando, img-txt é a classe que eu dei para esse objeto aqui, né, que é o texto que poderia ser uma nota lateral de imagem e tal. Então, o que acontece? Essa nota lateral, eu quero que ela tenha um corpo inferior ao corpo padrão de parágrafo, né? Eu quero criar essa hierarquia na tipografia, aumentando e diminuindo o peso, né, do corpo de texto em determinados contextos. Então, nesse caso, eu quero que o corpo seja equivalente a 10 pixels, né, 2 pontos a menos que a fonte de tamanho do corpo do parágrafo, por exemplo. Então, aqui, 10 pixels. Como eu estabeleci na tag body, né, através daquele valor, 62,5%, que a fonte base de todo o site, né, vai ser equivalente a 10 pixels,
eu aqui, para atribuir o corpo de 10 pixels, é só eu colocar o valor relativo 1 em, né? Porque o contexto desse texto aqui, ele está dentro dessa lista não ordenada, e depois a tag pai dele, né? Ele tem essa div dessa coluna, e depois tem a tag body, que pega todo o site. Então, como a tag pai dele, que recebeu uma estilização no font size, foi a tag body, né? Ele está sendo influenciado, né? O contexto dele com relação a esse valor da tipografia é a tag body. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, uma estilização nessa lista não ordenada, dizendo que o texto aqui dentro teria um valor diferenciado, o valor desse texto aqui teria que ser calculado a partir da fonte do contexto dele, que seria essa lista não ordenada. Como não aconteceu, né, o que eu falo é a forma como é a técnica que eu estou desenvolvendo para estilizar. Eu estilizei parágrafos, por exemplo, eu atribuí valores tipográficos para as tags H1, H2, H3, mas não atribuí para essa lista aqui, por exemplo. Atribuí para as tags LIs dessa lista não ordenada, mas eu classifiquei, eu dei uma classe para ela como lista, porque eu justamente não queria que toda e qualquer lista recebesse um valor padrão. Dito isto, vamos lá. O valor equivale a 10 pixels, 1 em, né? O contexto aqui é a minha tag body, né? A tag pai dele que tem esse valor tipográfico, e a entrelinha tem que ser um múltiplo do nosso ritmo. Nosso ritmo é 11 pixels, eu vou colocar a entrelinha dupla, né? Eu coloquei aqui para me lembrar, de 22 pixels. Então, nesse contexto, 22 pixels é 2.2 em. Eu vou atualizar. E aí a gente vê que esse texto ele tem um corpo menor, mas ele está mantendo o ritmo, né? Casa com as linhas pontilhadas exatamente como um parágrafo aqui, porque eu atribuí uma entrelinha com um valor múltiplo de 11. Então é isso, né? Então a gente chegou aqui ao final. Finalmente chegamos ao final. A gente tem um resultado como esse, né? Aqui sem aquele grid por trás. Então aqui eu mostrei como a gente pode criar ritmo vertical apenas atribuindo valores tipográficos aos elementos, né, de texto em si, mas também em todos os elementos que vão se distanciar no sentido vertical, através de margem top, bottom, padding top e bottom. Todos esses valores, para a gente manter o nosso ritmo vertical, devem ser atribuídos com valores em M, valores relativos. Isso faz com que, por exemplo, a gente dê Ctrl+, o texto ele cresce, como todos os elementos da interface, mas se fosse um layout fixo, ele faria uma barra de rolagem, né, horizontal, que no nosso caso não faz, porque a unidade tipográfica está toda relativa. Gente, então é isso. Obrigado por mais uma visita no site Design Adaptável. Deixe seus comentários no post. Até um próximo artigo.